É famosa a célebre frase de Kant que diz: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Ele dizia: assim como existe a vastidão do universo, também existe no nosso interior a nossa capacidade de discernir o certo do errado. Mas será mesmo? Olá, meu nome é Peterson Dai, eu sou professor e gravo uns vídeos aqui no YouTube e hoje eu estou aqui para falar a respeito de Immanuel Kant, um filósofo absolutamente denso, não é muito fácil de entender ele, eu vou tentar ser o mais simples possível, mas não garanto nada. Mas antes de iniciar então o nosso vídeo, já cumpra o nosso protocolo nesse canal, você precisa curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Kant é conhecido por ser extremamente metódico e sistemático. Existem anedotas que dizem que as pessoas ajeitavam a hora do relógio quando ele passava na rua, de tão correto e repetitivo na sua rotina. Seu Joaquim, já são 15 horas, o Kant acabou de passar na rua. E ele mesmo falava que quando leu David Hume, ele enfim acordou do seu sonho dogmático. E o Nietzsche, de forma bem pejorativa e sarcástica, comentava que ele escreveu A Crítica da Razão Pura, seu livro. E aí dormiu de novo, porque escreveu o melhor sonífero. E esse sujeito que nunca saiu direito de casa, que nunca saiu da cidade de onde nasceu, que vai nos ensinar como viver corretamente. E por mais contraditório que pareça, eu não estou aqui fazendo um juízo de valor, muito pelo contrário. Kant tem que estabelecer uma ética meio que racional, é como se fosse uma fórmula científica, vamos entender melhor. Não é de hoje que as pessoas estabelecem códigos morais de como viver corretamente, de qual é a ação certa na coletividade ou não. O Código de Hammurabi, o primeiro deles, muito conhecido, é o olho por olho e dente por dente. A partir daí nós temos os 10 mandamentos na Bíblia e etc, etc. Kant estabelece então a sua ética de uma forma quase que universal. Ele acreditava numa moral interior em cada um de nós. Quando eu faço a ligação com a fórmula na física, é semelhante a isso. Assim como nós temos as fórmulas na matemática que sempre vão dar a resposta correta, ele estabelece uma fórmula ética. Ou seja, todos nós sabemos que a hipotenusa quadrada é igual à soma do quadrado dos catetos. Não sabemos? Da mesma forma, ele vai estabelecer essa fórmula ética, escrevendo a famosa obra A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que ninguém vai entender nada. E é por isso que ele escreve uma segunda para explicar a primeira, que é a Metafísica dos Costumes. Vamos tentar explicar. Aqui, ele estabelece então dois imperativos de como viver corretamente. O primeiro deles, o mais simples, é o chamado imperativo hipotético, que é uma relação de causa e efeito. É totalmente condicional. Se você quer isso, é necessário fazer aquilo. Se você quer ficar melhor em matemática, é importante que você treine, pratique. Ou seja, nós estamos falando de uma relação totalmente condicional. Por isso, hipotético, de hipótese. Já o segundo imperativo, o mais importante deles, é exatamente o que vai estabelecer a nossa ação como correta ou incorreta. O chamado imperativo categórico. E aqui existem 3 regrinhas para você aplicar na sua ação. Vamos a cada uma delas. A primeira regra é a chamada regra da lei da natureza universal. Ele diz que age de tal forma como a sua ação possa ser colocada em escala universal. Mas como assim? Lembra quando você queria fazer algo, falava pra sua mãe, dizia que todo mundo ia e ela dizia o clássico: você não é todo mundo? Pois bem, Kant estabelece a relação contrária. Agora você é todo mundo. Imagine que aquilo que você vai fazer, todo mundo no universo também irá fazer. Eu tô afim de pegar um carro e dirigir a 200 km por hora totalmente embriagado em via pública, isso às 3 horas da tarde de uma segunda-feira. Será que essa minha ação é ética? Será? Bem, é só pensar, e se todo mundo, 8 bilhões de pessoas fizessem essa ação, o mundo agora seria melhor ou pior? E aqui você entende se a sua ação pode ser colocado como lei universal ou não. Passando disso, vamos para a nossa segunda regrinha, que é o fim em si mesmo. Faça a sua ação de tal forma que ela seja sempre um fim em si mesmo e nunca um meio para alcançar algo. Como assim? Pois bem, Kant estabelecia a ideia de que você não pode ter interesses por trás da sua ação. Você não pode visar ganhar algo. Vamos estabelecer um exemplo aqui hipotético. Imagine um pastor hipotético que sempre busca entregar cestas básicas para as pessoas necessitadas. Essas pessoas então são expostas nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Alguém ainda usa Facebook, gente? E ele então posta o rosto. Olha aqui esse pobre, estão dando ajuda aqui, pobre,
Pobre tá feliz. No final das contas, o que esse pastor hipotético quer é simplesmente os aplausos, os comentários positivos, em como você é uma boa pessoa, e ele tem então uma satisfação pessoal. Isto é, ele não tá fazendo o bem pelo bem, ele não tá usando ali a ação ética com um fim em si mesmo, e sim, ele quer alcançar algo. Ele tá então tentando ir para o céu ou fugir do inferno. E toda vez que você faz uma ação visando então uma outra possibilidade, você não está tendo o fim em si mesmo. Existem interesses por trás e, portanto, sua ação não é ética. Por fim, Kant estabelece a terceira regra, que é semelhante à primeira, que é fazer a sua ação como uma lei universal para todos os seres racionais. Isto é, todos os seres racionais do planeta precisam concordar com a sua ação. É uma espécie de validação. Por exemplo, será que eu posso usar a regra de mentir como uma lei universal e todos os seres racionais irão concordar com isso? Aqui você já entende mais ou menos o caminho. Precisa ter, então, essa aceitação teórica. E por fim, nós estamos falando do dever pelo dever, a ética pela ética. Kant estabeleceu uma fórmula que é passar por essas três vias para que você possa entender se a sua ação é correta ou incorreta. E o mais correto que você pode fazer, o ético, o certo, o moral, aquilo que é válido socialmente, é se inscrever nesse canal. Não deixe aqui então de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Um grande abraço, até a próxima e que o poder seja dado ao povo.